um filme que tem um ogro como protagonista, piadas de duplos sentidos e uma princesa maravilhosa, é esse aqui, então bora conferir. Fala galera, beleza? Eu sou o Du e trago com vocês mais uma análise de filme. E sim, eu voltei. Desculpa pelo sumiço, eu estava com os problemas pessoais, depois peguei o resfriado e depois eu fiquei sem voz. Mas agora estamos de volta a todo vapor. Então bora conferir. Mas antes não esqueça do like para ajudar, se inscreva aqui no canal para ajudar esse tempo que eu fiquei fora pro YouTube recomendar meus vídeos. Então bora conferir, lançado em 2001. E vamos ver se ele ainda continua bom ou é só a nostalgia falando. O filme começa com alguém contando a história de uma princesa, mas antes de viver infeliz para sempre, alguém usa o papel para se limpar. E esse filme já começa com essa piada incrível. E aqui tem uma música já desde o começo também incrível, só curta um pouquinho. E aqui conhecemos o Shrek, um ogro rabugento que vive sozinho e feliz no pântano. E quando chega a noite, as pessoas de um vilarejo estão indo atrás do Shrek. E quem diria que o Shrek que vai atrás dele, e ainda acaba botando todo mundo para correr de medo. Essa é a parte que vocês saem correndo. Corta para de manhã e sabemos que alguém está prendendo todas as criaturas mágicas, tendo ali o Pinóquio, os 7 anões e uma família de urso. E presta atenção nessa família de urso, principalmente na mãe. Presta atenção e lembre-se dela. E aqui conhecemos o burro falante, que no final acaba fazendo um caos com o pó da Sininho do Paraguai. Sim, olha esse sininho. E acaba saindo voando, ou quase isso. Os soldados correndo atrás dele e acaba dando de frente com o Shrek, que bota todo mundo para correr e acaba salvando o burro. Assim o burro começa a perseguir o Shrek e acaba irritando, porque o melhor dessa dupla é o rabugento e o outro que não para de falar. Tem coisa melhor que isso? E juntos, com muita insistência do burro, vai para a casa do Shrek, ou quase isso, né? Mas eu não tanquei essa piada aqui, muito boa. Quem ia querer morar num lugar assim? Essa é a minha casa. O Shrek deixa ele ficar uma noite com ele, mas fora de casa, claro. E de noite acaba aparecendo outros contos de fada, deixando o Shrek maluco, porque ele só quer ficar sozinho, porque todo mundo acha que lá é um lugar seguro. E olha outra piada boa aqui. Ah, não. Mulher morta, cai fora. E quando ele abre a porta, olha isso, tanto de gente. E olha lá de novo os ursos que eu falei, cadê a mãe? Cadê a mãe? Daqui a pouco vamos descobrir o que aconteceu com a mãe dele. E descobrimos que todos estão lá para fugir do Lord Farquaad, fazendo assim o Shrek e o burro ir atrás do Lord para falar com ele e conseguir o lar de todos os contos de fada de volta. Isso, Shrek! No terrível castelo do Lord, finalmente conhecemos ele. E digamos que ele tem o que ele tem de imponência é falta de altura, né? E estão torturando o biscoito para ele falar onde estão os outros contos de fada, mas no final não chega a lugar nenhum. E quando os cavaleiros finalmente acham o espelho da bruxa má, mais uma referência aqui, e o Lord está procurando alguma mulher para casar, porque finalmente ele vai conseguir ser rei. E aqui temos 3 opções, que começam a primeira candidata, a Cinderela, a segunda candidata, a Branca de Neve, e a terceira candidata, e a mais linda na minha opinião, a Princesa Fiona. E claro que o Farquaad escolhe a terceira, né, por causa que ela é muito bonita, não vou mentir, olha a ruiva. Voltando para o Shrek, eles chegam no castelo e o Shrek já manda uma piada incrível que mostra que esse filme não é feito para criança. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? E quando eles entram, só fala que esse filme é incrível. Olha essa piada também. Ah, esse filme é maravilhoso, perfeito. Depois disso, eles acabam chegando no Lord e já começa uma luta com direito ao Shrek e o burro solando todo mundo, o Shrek tomando cerveja e ele dando uma cadeirada nos outros, com essa música incrível no fundo. Diz que tem filme mais perfeito que essa cena. Após ver que está passando vergonha, o Lord tem uma ideia de mandar o Shrek salvar a princesa Fiona do dragão. Em troca, ele vai conseguir recuperar o pântano dele. E quando eles estão indo, já tem uma cena incrível que mostra como esse filme consegue ser incrível, que o Shrek começa a falar uma metáfora sobre cebola. E essa cena é muito boa, só curtam. Os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, nós temos camadas.
Ele quis expressar que o Shrek não é tão ruim assim. E ele consegue expressar isso com a cebola muito boa. Nossa, esse filme é perfeito. E após conversar, eles andam bastante. E como andam, meu Deus! E no fim do mundo, eles conseguem chegar no castelo. E quando finalmente chegam, claro que seria um lago de lava com uma ponte mais velha que a pirâmide do Velho Egito. Por que não seria isso? E aqui o burro me representa muito bem com medo da altura. E claro que o Shrek dá aquele jeito maroto para fazer ele atravessar. Adentrando o castelo, eles dão de cara com o dragão, ou devia dizer dragoa, que acaba botando os dois para correr, jogando o Shrek lá em cima da torre da Fiona. E o burro acaba seduzindo a dragoa. Editor, música seduzente aqui para nós aprender com o burro. Que dentes brilhantes! Eu sei que deve ouvir isso o tempo todo. Claro que é uma fêmea, porque está transportando sua feminilidade. Quando a Fiona vê que chegou alguém na sua torre, já finge que está dormindo. E quando ela vai receber o beijo, o Shrek só fala: acorda, acorda. Muito bem, Shrek, aprendeu bem. Como essa cena é incrível, ela é toda romântica e ele é todo bruto. Só fala, acorda e levanta daí, mulher. Assim eles vão resgatar o burro, que está num encontro amoroso com a dragoa. Esse aí é azarão mesmo ou muito sortudo? E aí, me diga aqui nos comentários, vocês ficariam com a dragoa ou não? E olha essa cena aqui que eu morri de dar risada. Ei, isso já é assédio sexual! O Shrek consegue salvar o burro, só que acaba irritando a dragoa, no nível máximo ainda, fazendo todo mundo correr. Assim o Shrek é castrado e tem a ideia de finalmente prender o dragão com a própria corrente dela, conseguindo que o nosso trio escape e a dragoa fique muito triste porque perdeu o seu amor. Nessa cena eu senti muita dó da dragoa, olha essa cena, muito triste. Quando todos estão juntos, a Fiona descobre que ele é um ogro e o clima fica mais estranho, porque ela estava esperando um príncipe encantado. Ai meu Deus, ela é tão romântica! E o Shrek comenta que está a serviço do Lord Farquaad, que ele que quer casar com ela e ela se recusa a ir. Então digamos que se não vai pelo bem, o Shrek leva pelo mal. Eles param para descansar porque a Fiona não gosta de sair à noite. Ela fica dentro de uma pedra e a nossa dupla fica conversando à noite. E aqui temos uma conversa sentimental do Shrek. Ele começa a contar que parece que todo mundo odeia ele e julga ele antes de conhecer ele. Por isso que ele é tão rabugento. E no fundo a Fiona ouve tudo e o burro conforta ele numa cena muito bonita. Essa cena é muito incrível com esse personagem, esse filme é perfeito. À noite no castelo do Farquaad, ali, vocês viram? Ali está, ali! Olha o que houve com a mãe do urso, sim, ela virou um tapete. Me diga que esse filme foi feito pra criança. E calma que tem mais essa cena aqui. Olha o que acontece quando o Lord Farquaad está vendo a foto da Fiona. Acho que algo está subindo ali, um pequeno detalhe, só quando a gente cresce, a gente nota. Essa piada é incrível, olha ali ó, subindo, depois desce, subindo, depois desce. De manhã, a princesa Fiona sai para passear e como a Branca de Neve, ela canta com os pássaros. Só que então eles explodem, sobrando só as patas. Tá bom, não vou julgar. E quem diria, ela prepara o café da manhã para a nossa dupla e ela parece mais amigável. E olha essa cara deles. Como? Essa cara virou mesmo, mas não consigo não rir dessa cara. Quando o nosso trio está caminhando, aparece ladrões querendo salvar a princesa do Shrek. E claro que já tem outra piada boa e pesada aqui. Que ele está dizendo é que gosta de drama. E o Robin Hood do Paraguai acaba levando um sacode da Fiona que deu até dó. E olha essa princesa solando todo mundo no estilo Matrix. Tem princesa da Disney melhor que essa? Chupa princesa da Disney. O Shrek fica impressionado, só que nem dá tempo porque tem uma flecha na bunda dele. A Fiona já engana o burro para os dois poderem ficar mais sozinhos. E quando ela vai arrancar a flecha, ele não deixa porque vai doer muito. Mas no fim ela arranca do mesmo jeito. E acaba até rolando um clima entre os dois, hein? Olha... Por causa do sangue, o burro desmaia e aqui os dois já começam a se entender e ficar bem mais próximos. O Shrek e a Fiona até que tem essa cena, calma, uma perereca e uma cobra.
Mas eu sei o que o roteirista quis falar nessa cena. Eu sei muito bem. Um tá dando a perereca, o outro tá dando a cobra. Fica aí no ar, né? Mas que filme incrível. Eu sei muito bem o que essa cena quis dizer. E quando estão quase chegando no castelo, e eles querem passar mais uma noite juntos. Só que quando chega a noite, a Fiona tem que dormir, bem depois que ter rolado esse clima lindo. Ô burro, você tinha que estragar, hein? À noite, quando o burro entra onde a princesa está, descobrimos o segredo dela. De dia ela é humana, de noite é uma ogra. De noite de um jeito, de dia de outro. Por causa que ela foi amaldiçoada por uma bruxa e a sua verdadeira forma só será revelada no seu primeiro beijo de amor verdadeiro. E ela começa a falar o quanto ela se acha feia e horrorosa. Pra mim ela continua linda, como que essa princesa consegue ser bonita até nesse jeito. Só que quando ela está falando do corpo dela, o Shrek ouve tudo quando ele estava levando uma flor para ela, pensando que era tudo para ele, e todos os insultos que ela estava falando era do Shrek, fazendo ele ficar triste e ir embora. De manhã, o Shrek traz o Lorde para buscar a princesa porque ele ficou magoado, e assim ela é levada para o castelo para ser realizado o casamento. E a nossa dupla depois disso acaba brigando porque o burro quer ir atrás da princesa e o Shrek não quer. E aí começa essa música incrível, Aleluia, mostrando os lados tristes de cada personagem, e vemos que todos estão bem infelizes separados. Só curta um pouquinho porque o YouTube tá chato. E quem diria, no meio disso, o burro até se reencontra com a Dragoa e se dão bem nessa cena linda. O burro volta para o pântano e está fazendo um muro para dividir a parte do pântano para ele e para o Shrek. E finalmente o burro explica o que aconteceu, e entendendo tudo e se desculpando finalmente com o burro, os dois vão impedir o casamento com a nova mulher do burro. Sim, eles ficaram juntos! Quando ele chega no casamento, o Shrek já quer entrar, mas o burro quer que ele chegue com estilo. Quando o padre está falando se existe alguém que impeça esse casamento, claro que já passou essa parte, e o Shrek já chega protestando e falando que ama a Fiona. E o pôr do sol chega e finalmente ela mostra o segredo dela para o Shrek, que ela é uma ogra de noite, fazendo ele ficar encantado e o Lorde achar tudo isso nojento e prendendo os dois. Só que a nossa incrível mulher chega e acaba comendo Farquaad e salvando o dia. E numa cena linda, os dois se declaram, se beijam, fazendo ela receber o beijo de amor verdadeiro e ficando na verdadeira forma dela como ogra, numa cena que faz qualquer marmanjo barra homem barra sigma chorar. E com o Lorde Farquaad derrotado, finalmente eles se casam e todos os contos de fadas estão felizes. Assim, eles vivem felizes para sempre, terminando com um burro cantando Fique Aqui com Pouco, que eu não posso deixar muito na YouTube, mas essa música do burro é incrível. Só fique um pouquinho para ver como que o filme termina. E esse foi o nosso querido Shrek. O que eu achei desse filme? Ele continua perfeito, ele é um filme nota 10 de 10. As piadas dele são muito boas, esse filme não tem barriga. Todas as temas dos personagens são boas, revelando que a Fiona na verdade é uma ogra, que o Shrek ele é bonzinho, que o burro ele é muito bom. Ah, esse filme pra mim é perfeito, não tem crítica negativa pra esse filme. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like pra ajudar, se inscreva no canal e tchau, até o próximo vídeo.